Então, como é que a gente extrapola isso? Como é que a gente realmente faz com que essas 4,5 milhões de empresas, ou potencialmente 9 milhões de pessoas que são sócios, como é que eles conseguem saber disso, né? Ter esta ferramenta para construir melhores relações societárias? É um casamento. Eu estou dizendo que cada vez mais nós faremos mais negócios, cada vez mais nós teremos mais sócios, possivelmente. E isso significa que fazer isso com certos cuidados vai permitir você mitigar um pouco dos riscos dessas relações. Olá, meus queridos e minhas queridas, eu sou Saulo Miquiles, esse é o Rainmakers, o podcast onde você aprende com histórias inspiradoras de quem já fez chover. E hoje eu estou aqui com o Anderson Goddes, o cara que é empreendedor há mais de 14 anos, hoje toca aí uma EdTech / Community Tech, ele vai explicar isso aí pra gente, que tem mais de 32 mil pessoas na sua comunidade. Ele tem 150 sócios, são mais de 6 programas, mais de 40 turmas. Ele é conselheiro também, palestrante, escritor. Está aí há mais de 14 anos empreendendo e tem muita história, muito aprendizado para trazer para a gente, muitas histórias inspiradoras. E realmente é um cara que já fez chover para ele e para muitas outras empresas também nesse papel educacional e de conselheiro. Obrigado, meu irmão. Que isso, cara. Pô, prazerzão ter você aqui. Show de bola, muito obrigado. Essa apresentação fica gravada depois? Fica gravada. Eu tenho que levar ela para casa, mostrar para a patroa, né? Isso, claro. Pra justificar as viagens. Não, tudo, e né? também para eles valorizarem um pouquinho, né? Porque você falou tanta coisa bacana aqui que, tudo verdade. Valoriza aí, né? Lá em casa, né? Quem é Anderson Goddes? Cara, um cara inquieto, assim. Cara a fim de deixar um legado, de construir coisas positivas para a sociedade, eu acho que é um pouco por aí, né? E no final do dia, tirando o sustento da imaginação, né? Muito boa essa frase. Como diz o Jorge Versilo, eu acho que a gente tem uma oportunidade assim, a gente reclama muito, né, de Brasil e de coisa e tal, mas eu acho que a gente tem muita coisa para fazer aqui. E gente boa tem que andar junto, né? Por isso que eu tô aqui, né? Opa. Você também é um grande cara, admiro muito aí. Obrigado, meu irmão. E é um inquieto também, né? Com certeza. Então, gente boa tem que andar junto. Com certeza. O empreendedor tá sempre inquieto, né? Sempre tirando coisa nova da cartola, tirando sustento da imaginação. Então a gente tá sempre com novos projetos e tem que andar com quem já sabe. Por isso que eu trago pessoas como você aqui. Vamos juntos, vamos juntos. Cara, explica um pouco pra gente da GoNew. EdTech, é Community Tech, qual que é a pegada, o que vocês fazem? Legal. Cara, ela nasceu, na verdade, com um livro que eu escrevi, né? E ela nasceu muito comunidade, assim. A temática da governança, né, é uma temática que hoje você tem escolas mais clássicas tratando há muitos anos. E a gente tem um respeito muito grande por elas, mas também era preciso se levantar, isso nós estamos falando ali de 2018, mesmo antes de pandemia, uma abordagem um pouco mais jovial, né? Uma coisa assim que... Mais leve. Isso, que tivesse assim, né? Embora os estereótipos, né? Camisa de banda de rock de startup e tal, né? Mas que pudesse realmente aproximar um pouco dessa temática, que muitas vezes ela é muito sofisticada ou, né, pouco palatável para pequenas, médias... startups, scale-ups e tal. E foi daí que nasceu de discussões. Eu era conselheiro de uma companhia que patrocinava o Cubo, né? Cubo Itaú em São Paulo. E lá eu estava lançando o livro, eu tinha feito um mestrado em governança. Eu nunca fui um cara assim muito acadêmico, eu sempre fui um fazedor. Mas a academia também me trouxe assim um paradoxo legal, né? Que assim, tanto uma startup está querendo provar uma tese, como a pesquisa também está querendo provar uma tese. E quando eu entendi esse paralelo junto, eu falei assim, puxa, acho que tem alguma coisa aqui interessante para eu aprender. E aí comecei a mergulhar, estudar como essa governança poderia ser mais jovial, mais próxima de pequenas, médias empresas. Acabei fazendo um livro, e esse livro ele tem N limitações, né? Minha sabedoria acaba rápido. Mas ele deu uma provocada nessa questão da governança no país e disso surgiu então esse movimento, que eu acho que antes de ser uma escola, uma EdTech, né, como diz, ele foi um movimento, né, se consolidou como um movimento. A gente começou a fazer meetups, encontros lá em 2018. Quando você escreveu o livro não tinha uma ideia ainda de construir uma escola? Não tinha a menor ideia, foi acontecendo, né? E aí muitas pessoas chegavam e diziam, nossa, não tem ninguém falando sobre governança dessa maneira, misturando com inovação, com nova economia.
Oh, que legal, e aí a gente começou a criar esses encontros, disso emerge então a comunidade, a gente hospeda isso numa plataforma de comunidade, naquele momento não era proprietária, hoje já é, né? E aí começa, e aí da própria comunidade surge, acho que a gente precisa aprofundar mais nesses aspectos, né? E aí a gente cria centros gravitacionais, que hoje são esses programas que você citou, né? A gente tem 6 programas. Nós somos muito verticais em relação a instrumentalizar quem toma decisões na alta gestão, nos conselhos, né? Se é que tem conselho a empresa, senão quem toma decisão, a versar mais profundamente sobre temáticas específicas, do social ao ambiental, das questões de inovação a tecnologias mais aplicadas, né? Como é que eu tomo decisões diante da IA, dessa coisa toda? Isso está mexendo com tudo, né? E também relacionado à temática de governança, claro, né? A gente também procura ressignificar um pouco essa disciplina. Acho que é isso. Então nós somos uma EdTech e também uma Community Tech, né? Estamos aí nessas duas veias. A GoNew tem uma coisa que me chama muita atenção, que é assim, vocês têm muitos sócios, parceiros, investidores, alunos, que são uma galera muito pesada, né? Então, você tem lá Ricardo Amorim, Marco Poli, João Kepler, Madeleine Laxo, um monte de gente que está lá e assim, você vê que a pessoa gosta de estar ali, né? Você vê que a pessoa tem uma relação muito boa com a GoNew. Como é que isso aconteceu? Isso foi planejado? Isso foi acontecendo? Não foi planejado, né? Eu estaria faltando com a verdade aqui. Ela foi acontecendo, Saulo. Ela foi assim. Primeiro, eu acho que a minha sabedoria acaba rápido. A governança, ela acaba sendo uma metáfora perfeita para um princípio de comunidade. Por quê? Se perguntar para um advogado como você, né, o que é a governança, você vai me responder, brincando aqui contigo, a governança é compliance. Né? Se perguntar para um contador, um contabilista, né, o que é governança, você vai responder é accountability, prestação de contas. Se perguntar para um empreendedor tipo eu, vai responder, cara, vamos falar disso depois, né? Não é exatamente o day one de uma discussão, né? Então, isso me suscitou que eu não teria todas as respostas, né? Não seria o meu livro ou a minha pessoa somente que conseguiria entregar esse sacudir dessa disciplina. E então, meio que empiricamente, a gente foi começando a chamar pessoas, essas pessoas foram se juntando a esse movimento. E aí nós inauguramos um primeiro programa que chama-se Master em Governança. Já está na 21ª, 22ª turma. Você uma vez nos deu a honra de estar junto, né? Sou Master em Governança pela GoNew, com muito prazer, com muito show, muito obrigado. Muito orgulho. E nessa junção de trazer essas pessoas, como a gente era meio pioneiro nessa coisa, de dar essa sacudida, a minha preocupação primeira foi a seguinte: puxa, tanta coisa legal a gente está fazendo e eu gostaria de que esse grupo aqui continuasse pensando sobre isso. Então, os investidores que se juntaram, né, investidores de startups, Kepler, Povo, Poli, né, Magaldi, quer dizer, pessoas assim que eu admirava, que eu acompanhava, né, e de repente eu vi eles juntos nesse processo. É a turma que lidera as suas áreas no país. Né? Justamente. E eu, inclusive, nas primeiras turmas, eu nem me sentia no mesmo nível de poder falar. Então, eu não dava aula. Entendi. Eu não dava aula. Eu tinha feito o livro e eu ficava nos bastidores. Eu servia o cafezinho, o pão de queijo e tal. E isso talvez tenha chamado a atenção também das pessoas. Assim, pô, mas o cara fez o livro, criou o programa e ele não está lá na frente falando. Então, mas era uma síndrome de impostor, assim? O que você sentia? Não, eu achava que sempre foi mais sobre juntar pessoas realmente, com matizes diferentes, para poder versar sobre isso. E, naturalmente, também para eu ir entendendo qual seria o meu lugar ali, né? Quando você junta uma constelação dessa. E aí eu fui vendo, então, qual que era a minha experiência. A minha experiência era uma governança mais focada no relacionamento societário. Eu tive um sócio 20 anos mais velho que eu e esses embates, assim, né? Hoje um amigo, inclusive, mandar um abraço aí para o Jorge Sanches, aprendi muito com ele. Mas a gente, né, ombro a ombro ali, né? Tem muitos aprendizados mutuamente. E ficamos ali 5, 6 anos tentando erguer uma empresa que era jovem, né? Uma startup, né? Naquela época não tinha esse nome, né? 2010 o nome era dar um jeito de pagar as contas da casa. Esse era o nome do empreendimento. E então acho que surgiu assim dessa consciência de que esse era um assunto mais amplo e de que a gente precisaria ter mais pessoas para poder estar fazendo o ressignificar dessa temática. E aí foi que meio que naturalmente foi chegando.
esse número impressiona, né? Quer dizer, assim, pô, tu tem 150 sócios, cofundadores, investidores. E realmente, quando nós nos deparamos com isso, até recentemente, assim, foi caramba, né? E aí criamos até, né, um movimento, você está também nos ajudando, nos inspirando, que é o Academia de Sócios. Né? A gente tem procurado fazer eventos onde a gente instrumentaliza pessoas para realmente tomar melhores decisões, para construir melhores relações societárias com a família empresária, né, com investidores, com sócios, seja formal ou informais, ou ainda com parceiros de negócio. Você sempre está estabelecendo, cada vez mais as fronteiras diminuem, né, Sal? Sim. E a gente vai estabelecendo, na verdade, relações para negócio. Esse é um programa que eu gostei muito, porque assim, casa muito com o que eu gosto de fazer, né? Pô, eu na minha advocacia atendo empresas e a gente acaba atendendo empresas de diversos tamanhos. Mas a gente sabe que, estatisticamente no Brasil, é a pequena e média empresa que comanda empresas familiares. E para muitas dessas empresas, você falar em governança, é o que você falou, não vou nem ter essa conversa, não sei nem o que é isso. E o Academia de Sócios traz essa conversa para um nível inicial que está para todo mundo, né? E que é uma ferramenta muito útil para todo mundo. Sim. Que todo mundo precisa ter num linguajar ali, num treinamento com ferramenta, com exercício que está acessível para todo mundo. Não, e veja, tem 4,5 milhões de empresas hoje no Brasil, que das 20 e tantas ativas, que tem mais de um sócio. Pelo menos 2 sócios. Né? Então a gente se pegou dizendo assim, nossa, a gente já tem um método, está em 7 países do mundo, está em espanhol, está em inglês. Só que ele está muito encapsulado aqui com governança e tal. Como é que a gente extrapola isso? Como é que a gente realmente faz com que essas 4,5 milhões de empresas, ou potencialmente 9 milhões de pessoas que são sócios, como é que eles conseguem saber disso, né? Ter esta ferramenta para construir melhores relações societárias? É um casamento, né? E ele é tal qual, né, de difícil... você harmonizar essas relações, né? Sim. É muito intenso, né? E às vezes a gente se preocupa muito mais com o produto, com o negócio, com o lucro, com a DRE, com o fluxo de caixa, e não se preocupa com a relação entre as pessoas, que no final do dia deveria ser a primeira preocupação, né? Com quem eu estou fazendo o que eu estou fazendo, para depois fazer o que eu devo fazer, né? Se é que vai dar para fazer com essa pessoa, né? Justamente. Se é que eu vou querer casar com ela. Exatamente. Cara, você tem uma história interessante com o Ricardo Amorim, né? É verdade. Sobre o teu livro. Eu queria que você contasse isso, porque eu acho que são das coisas da vida que acontecem assim, sem explicação. Ou que tem uma explicação, né? Eu tive, na verdade, 2 ou 3 pessoas assim que foram incríveis assim, nesse processo, né? O Ricardo foi nós estávamos no evento, no Cuba, onde eu estava lá, dessa empresa que eu era conselheiro. E aí, de repente, nos conhecemos e tal, e eu mostrei o livro para ele, né, e tal. E beleza, naquele evento e tal, né. Acho que chamou atenção a temática dele. Ele é um cara muito estudioso, ele também procura entender e versar sobre a nova economia, né, e tudo isso. E aí, um tempo depois, ele não só leu o livro, eu achei que ele ia colocar na estante, né, para segurar algum papel que voasse, coisas desse tipo, né? Mas ele não só leu, como ele pega e posta, genuinamente. Ele pega e posta sobre o livro e tal. Nem tinha te falado nada. Nem falou nada e tal. E aí amigos começam a me mandar assim, mensagens. Você viu o post do Ricardo? Eu falei, que Ricardo? Que sensacional. E daí começa aquela ebulição e tal. Naquele momento a gente já tinha a comunidade, tinha ali umas 4.000 pessoas, não vou lembrar os números exatamente, mas era bem o comecinho, os primeiros meses. E aí a gente pulou assim, rapidamente para mais de 10.000 pessoas, né? As pessoas todas falando, querendo entender o livro. Aí eu comecei a ser chamado, faz palestra aqui, faz palestra lá e tal. Então, um carinho especial, um abraço para ele também, para o Ricardo, porque, nossa, ter o privilégio, né, de ser um cara rompedor do jeito que ele é, um baita influência. Assim também aconteceu com outros casos. Teve um outro cara também que eu conheci, né, um pouco mais polêmico nos dias atuais, mas que eu tenho um respeito, que é o Deltan Dallagnol, né? Eu sou conterrâneo dele, sou de Curitiba também, e uma certa vez eu tive a oportunidade de visitá-lo por um amigo em comum. Estive lá na Lava Jato, onde era o processo todo.
E mostrei o livro para ele também, falei, cara, esse trabalho que eu estou fazendo e tal. E ele falou, sabe que eu estudo como que as pessoas tomam decisões, né, influenciadas umas pelas outras, né, éticas ou não éticas e tal. Eu falei, pô, isso aí tem muito a ver com o mundo dessas empresas mais informais, onde eu não tenho um código de conduta ética, por exemplo, né? Então essas coisas é muito influenciado umas pelas outras mesmo. É na conversa, no feeling, né? E no fundo, para quem entende e aprofunda mais, né, a gente vive tempos tão polarizados, né? Eu gosto de aprender com todos os lados e todas as visões. E quando você estuda o processo todo lá, você vê que ninguém arquitetou exatamente aquele processo todo, né? Na verdade, foram pessoas que foram tomando pequenas decisões aqui, acolá e tal, e quando viu, você criou aquele emaranhado todo. Né? E não dá para negar também que existiu, né? Quer dizer assim, né? Houve confissões e tal, o processo ok. Mas a despeito de questões políticas e polarizações, o que ele fez naquele momento, que estava muito em evidência, inclusive, ele também postou sobre o livro. Ele também foi uma super força, assim, também. Sou muito grato. E eu lembro dele falar uma coisa para mim. Eu convidei ele para fazer uma participação no programa. Aí nós tínhamos recém-criado o programa Master em Governança. Ele era professor das primeiras 2 turmas. Legal. E eu lembro de convidá-lo, assim, né? Que era todo receoso e tal, né? Mas ele falou assim, cara, eu vou porque me parece que o teu projeto ajuda a sociedade. E eu confesso que foi um desses turn points, assim. Eu saí andando, assim, na rua, olhando para o céu, orando, assim, né? Cara, esse cara falou que meu livro ajuda a sociedade. Não tinha entendido. Sim. Então, demorou para digerir. Então, também sou muito grato a ele. Você atribui essas coisas a quê? É acaso? É sorte? O que é? Cara, eu sou um cara cristão, né? Eu acredito que existe, assim, uma referência, né? Que a gente pode seguir e tal. Cara aí que viveu há 2000 anos atrás, né? E acho que deixou algumas coisas, algumas marcas aí, né? E com todo respeito também às outras crenças, assim, eu sou um cara também muito plural em relação a isso. Mas fui criado, assim, né? Com esses valores e tal. E acredito muito, assim, nessa questão de que com muito trabalho, muito afinco e com valores também, né? A gente vai construindo. Pode ser que a gente não chegue hiper rápido nas coisas, mas com consistência, com resiliência, né, e com bons valores, a gente vai construindo. E dorme tranquilo à noite, né? É isso, né? Que também é muito importante. É importante também, É verdade. Mas você acha que, assim, que religiosidade, que espiritualidade é um ponto importante para empreendedores? Sem dúvida. Eu acho que cada vez mais, né? A saúde mental, né? Quer dizer, como você se entende, né? Como é que você se conhece, né? E existem alguns trabalhos até que são feitos muito hoje profundamente em relação a isso. Eu fiz cursos relacionados a isso, assim, desses de final de semana, né? Que você imersão e tal. E deixa o celular e depois no domingo nem lembra que tem que buscar, né? O que é raro, né? Hoje em dia. Então eu acredito que é vital, assim, Saulo. Eu acho que é uma forma que a gente tem de realmente conseguir responder a uma era de excesso de informação, né? Sim. Não é fácil, assim, e tá falando aqui também, assim, da impressão, eu sou super referência disso. Não, tô aprendendo, né? Equilibrar hoje work-life balance, né? Família, né? Falávamos há pouco, né? Sim. Vindo para cá, né? Dos desafios de filhos e tal, né? E eu tenho dois filhos, um casal lindo, assim, né? Assim, tenho uma filha de 17, super empreendedora. Aliás, hashtag fica a dica, né? Qual a rede dela aí? Passa aí para turma. Ana Júlia Godes, né? Ela tem 17 anos e se juntou com o filho do Kepler, com outras pessoas e jovens empreendedores. Tem uma imersão, inclusive. Aliás, vou falar para ela vir aqui. Boa. Vai ser bom. Vai ser legal. Eu achei interessantíssimo, porque ela chega no final do ano passado, ela trabalhava comigo na GoNew, e ela pede demissão aos 16 anos. Então, isso acho que... Como assim? Mas aí eu digo para ela contar essa história para você, que vai ser melhor, assim. Mas tão maravilhosa, assim, uma filha que me enche de orgulho total. Meu filhote também, né? 7 anos. Eu tenho 2 filhos únicos da mesma esposa. O que é isso, Boa. né? A distância grande aí. Então a medicina mudou, né, em 10 anos. E eu estou reaprendendo de novo. Passou né? por tudo de novo, né? Passando por tudo de novo.
E uma mulher maravilhosa que me apoia, né? A gente está casado faz 20 anos esse ano, né? A gente casou novo e assim, um sentido de admiração, respeito, de complementariedade. Ela é uma esposa que engrandece um lar. Boa. Que também é muito importante para o empreendedor. Sim, né? sem dúvida. Aliás, para qualquer pessoa. Empreendedora também. Olha aí, tem que ser. Cara, você tem uma outra história muito interessante de uma viagem de moto, eu quero que você conte. Antes vou deixar você pensar aí, só vou agradecer aí ao pessoal que dá suporte para a gente fazer o Rainmakers acontecer. A Miquilis Tavares Advocacia Empresarial, que tem a missão de fazer com que você, empreendedor, empreenda com segurança, com tranquilidade, durma no seu travesseiro tranquilo, sabendo que tem bons advogados cuidando do seu negócio. E a Facilite Contabilidade Digital também, que você vai precisar, obviamente, para empreender tranquilamente. A Facilite dá um presente aqui para a nossa audiência, que é abrir a empresa da turma de graça e dando uma primeira consultoria de graça também. Basta entrar em contato legal, aqui. Hein? Importante, não é? Opa, é um bom presente, não é? Sem dúvida. Vou dar um presente depois então, para a galera também. Olha aí. Eu me inspirei aqui. Mas vai deixar para o final? Vou deixar para o final. Assiste aí. Assiste até o final. Senão... para você pegar o presente da Facilite, basta entrar em contato através do WhatsApp que vai estar aqui na descrição. Lembre de curtir, compartilhar, se inscrever. Se você está no Spotify, se inscreve no YouTube. Se você está no YouTube, se inscreve no Spotify, nas outras plataformas. Compartilha com todos os empreendedores que você conheça aí da sua rede, que o conteúdo aqui é inspirador e é importante. Me conta dessa viagem, cara, e o que ela teve de impacto na tua vida. Pô, esse foi com outro grande amigo, investidor da Gondil também, professor, o Thiago Aires. Eu tive um primeiro ciclo, né, de uma outra empresa que eu criei, e junto com um outro sócio amigo. E nesses embates, né, a gente talvez tenha que ter algumas válvulas de escape, né? Tem embate na vida de empreendedor? Não. Na relação societária também não. E eu sei que a tua era 50-50, né? Então é mais tranquilo ainda. Eu achava que mandava ele também. Então, tudo certo. Justo. E aí, nisso eu tenho um hobby que é o motociclismo, né? Viagens e tal. E eu peguei e fiz uma viagem com esse amigo. Nós fomos para Machu Picchu, Peru, pelo Rio Branco, no Acre. Despachamos as motos e daí voltamos rodando, né? Essa era a ideia. Só que no terceiro ou quarto dia, no meio da cordilheira peruana, o Aires se acidenta, perda total, quebrou o pulso e tal, né? Teve um choque. Você chocou com o Nalhama? Que é quase... Já pode rir, ele tá bem? Sim, hoje em dia a gente ri disso. Ele foi atropelado por uma lhama. Sim, justamente. Nossa Senhora. Foi inacreditável. Aliás, nós numa cidade chamada Nazca, né, no litoral já, depois de quilômetros tentando achar o hospital e tal, a gente foi ser atendido lá no pronto-socorro e hoje eu rio disso, né, mas o médico falou assim... Cara, eu tenho 30 anos de medicina. Eu nunca vi alguém se chocar com a lhama. Se chocou com a lhama. Mas, enfim. E a lhama ficou bem? Não está mais entre nós. Né? O impacto deve ter sido grande. Vocês não deviam estar devagar nessa estrada? Não, é verdade. Mas você sabe que tem algumas coisas que acabam acontecendo assim que são pontos de flexão, né? Como diria o Flávio, né? Eu acho que é um pouco por aí, né? A gente aconteceu isso ali porque eu tive que voltar sozinho rodando. Então, a partir dali, foram 5.000 quilômetros rodando pela cordilheira. E aí, a cordilheira, o céu... Papai do céu, né? Capacete fechado. E eu, até então, eu era um cara muito assim... Eu sempre buscava, né, um sócio, assim, tinha a questão dos 50-50 e tal. Não que hoje eu não tenha 150, né? Mas hoje você que lidera essa turma. E também tem uma situação assim de você ir amadurecendo, né? Para que você possa realmente... Na verdade, eu acho que hoje a gente tem que ser... Você gosta de frases bacanas? Eu tenho falado uma, né? A gente tem que ser egoísta para acreditar nas nossas convicções, mas não fazer isso sozinho. Né? Perfeito. Então, como é que é isso, né? Então, assim, você tem que ser meio louco mesmo para acreditar, para correr atrás, meio que
egoísta, não é nem assim, no egoísta, sentido... é convicto, né? Isso, né? E mas saber que você vai precisar de ajuda para realizar. Isso mesmo, né? Então, mas não dá para fazer isso sozinho. Então, acho que a agonia é um pouco isso, né? É essa convicção de ir fazer e tal. E aí, eu lembro de, assim, me provocar, né? Pô, nessa viagem, assim, fazendo ali as minhas orações, dizendo... E aí, pô, ouvindo, assim, né? Nessas orações, assim, puxa, cara, você nunca vai estar sozinho. Nossa. Né? Assim, você nunca vai estar sozinho. E eu estava ali sozinho, mas eu não estava sozinho. E aí eu lembro de voltar, primeira reunião com o meu antigo sócio, num café, falou um negócio que atravessou um pouquinho, eu bati na mesa, falei assim, putz, cara, acho que deu. Você já estava com outra atitude. 6 anos de sociedade, terminou naquele café, primeiro café depois da viagem, e eu bati na mesa naquele momento, literalmente, assim, não fui deselegante, mas né, também não fui exatamente... Foi enérgico. E saí, nunca mais voltei para a empresa. A partir dali começou um processo de exit, né, de discussão de como seria e tal, mas nunca mais voltei para a operação. E a gente ficou 6 meses, até fez negócios juntos durante esse processo. Mas então há eu só tenho dívida de gratidão, assim, sabe, por tudo que a gente fez, aprendeu, mas também acho que foi um momento importante, assim, de você dizer, não, agora eu vou tentar criar algo, e aí a bênção hoje de poder aprender com todas as pessoas que chegam na GoNew e me sinto assim um privilegiado, né, nesse espírito de comunidade, de construção desse legado, assim, né? Então ali naquela viagem Deus tocou teu coração e alguma coisa mudou dentro de ti, né? Total, foi uma coisa ali realmente não, vai que você nunca vai estar sozinho. Já agradeceu a lhama atropeladora? Acho que alguém colocou ela ali. Alguém colocou ela ali, ela cumpriu a função dela na Terra. Isso mesmo. Né? Mas eu acho esse episódio é muito interessante, Anderson, porque assim, eu tenho aprendido isso nos últimos anos, a olhar para os sinais da vida, né? E a vida dá sinais para a gente. E tenho aprendido também que ela dá sinais para todo mundo, que Deus dá esse sinal para todo mundo, mas nem todo mundo tem olhos de ver. Né? E por que aqui a gente gosta de trazer histórias inspiradoras? Porque histórias como a sua fazem com que as pessoas que estão assistindo a gente falem assim, cara, aconteceu algo parecido comigo e eu nunca tinha parado para olhar por esse lado. Sim. Ou eu tive uma experiência semelhante, mas não estava com o ouvido ali afiado para ouvir Deus. Ou tive uma oportunidade de ficar sozinho. As pessoas não ficam sozinhas hoje, né? Sim. Mesmo sozinhas, elas estão no celular, estão ouvindo alguma coisa. Hiperconectadas, então você não desacelera. Então você não dá... Então, eu queria que você contasse essa história por conta disso, para que as pessoas que estão ouvindo a gente parassem para olhar os sinais da vida, os sinais de Deus, né? Porque eles estão aí. Isso para mim é inegável. É verdade. Não tem como dizer nessa tua história assim, o cara foi atropelado por uma lhama, bicho, no meio do nada. Sim. Assim, no meio do nada. No meio do nada total. E ele foi atropelado e a sua vida mudou. Sim, sim. Né? Então é um negócio completamente inexplicável, né? É total. E eu acho que a gente ter atenção a esses sinais é cada vez mais difícil, inclusive, né? Seja pelo equilíbrio, o tempo para que você tenha a leitura das coisas. Porque às vezes eu ouve, mas não ouve, né? Não digere. Não digere essas coisas, né? Então, eu acho que é um pouco por aí, assim. Eu também sou muito lisonjeado hoje pelo time que se formou na GoNew, assim, né? A começar pelo querido, que era meu chefe e que me inspirou a dar aulas, né? Que é o Ovídio, né? Eu me tornei professor de um curso que ele tinha numa universidade em Santa Catarina, e mais de 10 anos atrás e tal, e comecei a dar aula ali, né? E entender o que era, né? Inspirar pessoas também, a transformar as pessoas a educação, ela é uma plataforma incrível, né? De transformação. É maravilhoso. Então devo isso a ele é nosso mestre dos magos lá, né? Ele é uma grande inspiração. A gente tem, né, o nosso hoje CTO é o Juan, um cara espetacular, né? Os gráficos do livro, né? Lá 5 anos atrás, ele que me ajudou a fazer. Desde ele é o 001 desse processo todo. E também um cara guerreiro demais, né?
A gente tem hoje a minha sócia, né? Que assim, puxa, fez um se jogar assim nessa coisa, né? A Dani Maia, ela disse, não, tô dentro, quero construir, quero fazer um negócio que a gente tem que conversar sobre isso e escrever sobre isso, que é late founder, né? É um fundador que chega um pouquinho depois, mas que faz um processo de transformação. Traz uma outra cabeça, uma outra visão, uma outra energia, uma outra pegada. Né? Assim como o Celso Yanaga também, que também fez esse movimento, assim, que me inspira, uma sumidade hoje em governança brasileira, também hoje sócio mais próximo da GoNew, né? Poxa, Renê, né? Um querido, né? Cuida de todo o nosso processo de comunidade, de vendas e tal, também um sócio, né? Quer dizer assim, puxa, ter, né, o Ovidio, o Renê, o Juan, ter a Dani, né, ter o Celso, quer dizer assim, puxa, é um núcleo ali, fora as demais pessoas aí do time, eu poderia citar aqui individualmente cada um, né, ficaria até indelicado aqui, né, mas todos assim, são inspiradores, assim, e me fazem todo dia acordar aí mais longe. Queria mudar um pouco o assunto aqui, Anderson, trazer um pouco aí para puxar a sardinha, né? Porque você viveu uma questão societária, jurídica, que é muito importante, que eu vejo acontecer muito lá com alguns clientes do escritório, que é você teve uma sociedade 50-50, quando um cliente chega com isso, a gente já acende um alerta, fala assim, cara, não é o ideal, mas já que esse é o combinado, vamos tomar alguns cuidados aqui, porque isso pode vir a deteriorar a relação antes do que seria natural de acontecer. E para fazer esse exit, aí vocês usaram um mecanismo conhecido também por nós, advogados, como o shotgun. Conta pra gente como é que foi um pouquinho desse exit aí. Legal. Na verdade, a gente vivia numa cidade relativamente pequena, né, que é Curitiba. E como é que você faz para fazer um processo desse, né? Quer dizer, qualquer pessoa que você trouxesse, ela seria, para fazer um valuation, uma coisa, seria muito próxima de mim ou dele, seria conhecida e tal, né? Num contexto que já tinham decidido que a sociedade não ia continuar. Então, justamente. Ou vocês dois vendiam juntos ou alguém saía. Justamente. E aí, dessas discussões, tinha sempre uma brincadeira, que é uma possibilidade real, né? De você fazer um corta o bolo e outro disse que é qual pedaço, né? Quer comprar ou quer vender, né? Um dá o valuation, o outro disse nesse preço, compra ou vende. Isso mesmo. E aí quem vai dar o valor vai fazer muito preciso, muito próximo do que imagina ser correto, porque não sabe se com isso vai vender ou vai comprar. Né? Esse é um mecanismo muito simples e muito eficaz, muito simples, que é uma cláusula de solução de impasse, né? Que nesse caso é uma shotgun. Cara, tem um impasse aqui. A gente vai alinhar os interesses por quê? Um diz o valor da empresa e o outro diz se compra ou se vende. Então, quem diz o valor não vai nem botar muito baixo, nem vai botar muito alto. Então, ele vai ter todo o incentivo para botar o mais justo possível. É isso aí. E aí você fez e ele decidiu comprar. Na prática, é isso aí. E foi muito legal, assim, porque eu acho que foi incrível, na verdade, assim, a maneira como... Eu tenho uma frase no meu livro que eu digo assim, a gente vai cada vez mais, na nova economia, estabelecer conexões para negócio, relações que podem evoluir para uma sociedade efetivamente, ou parcerias de negócio. Isso acho que é próprio da nova economia, né? As fronteiras se abaixando, cada vez mais você vai criar muito mais negócios, porque os ciclos empresariais encurtaram. Então, os ciclos societários também se multiplicam, se encurtam, né? E eventualmente se alongam, mas a quantidade provavelmente será maior de negócios e, consequentemente, de sociedades que você vai estabelecer. Acho que isso é uma tendência inexorável assim, da nova economia. Agora, se isso é uma situação, cada vez mais nós vamos ter o desafio de lidar com isso e de estabelecer isso. E aí, paradoxalmente, os princípios, as expectativas, as entregas, né, que você alinha nessa sociedade, que é o método que nós desenvolvemos, e depois eu deixo aí o link para o pessoal para baixar gratuitamente. E lembrando que tem presente no final também, tem presente, quando acabar o podcast. Além desse ainda. Além desse. E ele é vital, né? Ele é vital para que você vá criando essas relações. Ninguém morre de notícia ruim, né, Saulo? Mas de susto morre, né? Então,
A sociedade acho que é um pouco isso. Anderson, você está dizendo então que eu só vou fazer sociedades com que eu tiver princípios super alinhados, que eu tiver gabaritando todas as expectativas e tal. Não. Eu estou dizendo que cada vez mais nós faremos mais negócios, cada vez mais nós teremos mais sócios, possivelmente. E isso significa que fazer isso com certos cuidados vai permitir você mitigar um pouco dos riscos dessas relações, né? Eventualmente tendo algumas notícias ruins, né? E nós, né, latinos, temos dificuldade enorme de falar algumas coisas, de se expressar em algumas coisas, mas mais ainda, enquanto empreendedores, nós temos uma coisa que muitas vezes nos rouba, que é a discussão prioritária, né? Quando a gente pensa no negócio, a gente pensa no produto, no serviço, a gente pensa na matemática, no lucro, na planilha, na DRE, no quanto esse negócio será. A gente nunca pensa a primeira coisa na relação. Sim. Né? Com quem que eu estou fazendo o negócio? E eu acho que isso é vital. Eu acho que eu aprendi muito. Meu sócio tinha 20 anos mais que eu. Ele tinha 0 a mais na conta dele. O apetite dele é risco, era totalmente diferente do meu. Completamente diferente. E isso não é certo e errado. Exatamente. São diferenças. Então, são indivíduos diferentes. Isso pronto. Né? E a gente, eventualmente, conversar sobre isso cria um baseline da relação que vai ajudar a mitigar um pouco desses programas. Se você vai fazer outros negócios ou não, pode ser que aconteça, mas se você toma esses cuidados, mesmo que o negócio não dê certo, essa é a frase do livro, você sai bem dessa coisa. Né? E foi o que aconteceu. Meu sócio, nós dois juntos enquanto sociedade, a empresa existe até hoje e vai bem com ele, mas nós dois juntos não prosperamos. Isso não significa que eu não tomo café com ele de vez em quando. Eu acho que cada vez mais vai ser... Talvez você só toma café com ele de vez em quando porque você saiu lá atrás. É isso aí. E se não tivesse saído, talvez teria acontecido alguma coisa que teria passado de um ponto sem volta na relação. Né? Na nova economia, nós vamos precisar aprender cada vez mais a tomar café com o ex-sócio. Exatamente. É uma habilidade. Isso é tão verdade que você está falando que eu já sentei com muita gente aqui no Rainmakers que não é incomum o cara ter 8, 10, 12 negócios e ter 8, 10, 12, 15 sócios. Sim. Negócios diferentes, relações diferentes, que ele precisa de uma estrutura, ele precisa de um framework, de um método para gerenciar isso, porque não tem condições de ficar de boca na saliva com 12 sócios em negócios diferentes. E não tem pílula mágica. E assim, a impressão que dá também antes, você é perfeito nessas relações? Não, de maneira nenhuma. Né? Acho que eu aprendo mais, por exemplo, eu tive 2 ou 3 casos nesses 150 que foram doídos e duros assim, nas relações. Então você está bem demais, porque só 2 ou 3 em 150 está ótimo. Aliás, foi uma das coisas que eu ouvi de alguns desses sócios ao falar sobre esses episódios. Alguma pessoa me falou assim: Anderson, tuas aulas sobre o guia de sócios, a academia de sócios, estava muito tranquila. É bom ter isso aí, porque dá um temperinho. Claro, com certeza. Né? Eu falei assim, puxa, mas eu sempre me pergunto assim, né? E sempre trago para mim a responsabilidade, né? O que eu deveria ter feito diferente? Recentemente eu tive aprendizados duros de, por exemplo, não estabelecer claramente qual deveria ser a performance, as regras de performance desses sócios, entendeu? E de fato as performances não ocorreram, né, como deveria ser esperado, e aí rui tudo, porque você vai discutir o quê aqui, Sim. né? Se não tem performance, não adianta. E não é uma responsabilidade de A, de B, de mim ou de nada. É o processo pelo qual nós procuramos estabelecer, empreender algo em que ele não parou de pé. Então, ponto. Um fato da vida. Justamente. Agora, para mim o aprendizado foi, vamos estabelecer claramente, né, esses KPIs, essas proxies de como deve ser a performance. E caso essa performance não ocorra, o que nós fazemos? Perfeito. Né? Eu acho que isso é importante. Cara, e cancelamento tem a ver com governança? Uau, tem. Total, né? Redes sociais hoje, tudo muito polarizado, muito... a gente tem a querida Madeleine, né, que nos abrilhanta nessa discussão. Ela tem um livro belíssimo chamado Cancelando o Cancelamento. Ela é professora do Master em Governança. Vou botar o link do livro da Madeleine aqui na descrição. Opa, coloca lá, vamos
apoiá-la, porque ela acho que é uma das vozes interessantes a serem ouvidas nesse país, e ela traz não só a discussão para dentro do programa, como é que a gente responde a isso, porque evitar talvez não seja possível, né? Agora, por que isso tem a ver com governança? No final do dia, é risco reputacional, né? Eu conheço uma empresa, né, muito próxima que teve 80% das receitas que evaporaram da noite para o dia. Uau. Quando foi cancelada pelos Sleep Giants. E aí? Né? Como é que você responde a isso? Recentemente também tivemos casos de uma vinícola gaúcha. O episódio em si lá está sendo averiguado e tal, mas o ponto fundamental é como é que eu respondo a uma situação como essa. Então nós criamos todo um processo de diagnóstico para que pessoas de alta gestão, líderes empresariais, procurem se preparar para responder a essas equações, a essas situações, quando elas ocorrerem, né? Então, eu acho que esse é o nosso lugar aqui. São questões mais joviais, que representam riscos empresariais. Importantíssimo. E que, por vezes, se a gente discutir sobre os preceitos de uma governança mais tradicional, você não vai encontrar o respaldo de como responder a isso. Então, acho que a GoNew traz isso para a sociedade, essa discussão mais up-to-date em relação a pequenos elementos que estão surgindo e como é que a gente responde isso do ponto de vista da alta gestão, dos conselhos empresariais. Muito bacana, muito bacana. Onde é que a GoNew vai estar daqui a 1 ano, 3 e 5? Boa pergunta, cara. Eu acho que cada degrauzinho que a gente sobe, a gente enxerga um pouco mais à frente, né? A gente tem procurado fazer isso. Talvez daqui a 1 ano seja melhor responder. A gente está consolidando uma nova rodada. A gente está discutindo novos sócios, né, nesse processo. Porque a gente quer realmente fazer desse cinturão de capital intelectual mais do que uma edtech ou uma community tech, né? A gente quer fazer com que o processo educacional, que é o playbook da GoNew, é como a gente faz hoje, e ele é muito legal porque ele é baseado em 3 pilares, né? Ele é vertical, né? Ele tem uma experiência vivencial. Hoje a gente já colocou mais de 300 empresas brasileiras receberam as pessoas da GoNew como isso é incrível. O como cara conselhos. Se forma conselheiro e tem uma prática para ele fazer lá e a GoNew entrega. Isso Nós somos pioneiros desse modelo, ele já ocorre há 3 anos, né? E eu vejo agora até alguns movimentos se inspirando nisso, e que legal, que bom, né? Está validando a tua tese. Que está validando a tese, justamente. E o terceiro modelo, que também tem inspirado algumas escolas, e a gente também fica feliz com isso, que nós inauguramos, é um modelo em que as pessoas que fazem os programas, na verdade, elas são protagonistas de uma, que nós chamamos de construção coletiva de saberes. Né? Então, eu tenho um posicionamento vertical, né? A gente tem certificações para pessoas de alta gestão que são absolutamente temáticas, assim, para tomar decisões sobre inovação, conselheiro de inovação. Para tomar decisões sobre aspectos sociais, conselheiros sociais, que inclusive você nos deu a honra também. É o conselheiro social, né? By the way, que as pessoas confundem, né? É para ser conselheiro de ONG? Não. É para tratar desses aspectos que nós estamos falando aqui. Saúde mental, novas relações de trabalho, como é que isso é inerente à discussão hoje de pessoas que são diligentes e que tomam decisões em prol da coletividade. Então, essa verticalidade é muito importante, vivencial também, se jogar nessas experiências, construir saberes coletivamente. Esse playbook da GoNew, daqui a 1 ano a gente entende que ele pode ser otimizado, né? Ele pode ser ampliado, e é para isso que a gente está finalizando aí uma nova rodada de investimentos, e que é isso que a gente está querendo expandir agora, inclusive internacionalmente. Então, acho que esse é 1 ano. Em 3 eu te conto se essa coisa deu certo. Isso é uma outra coisa, né? Era comum para empresas de um mundo, vou falar tradicional para fazer uma palavra melhor, você tem planejamentos de longuíssimo prazo, ainda é saudável, recomendável. Uma empresa digital, escalável, de nova economia, é claro que eu sei que na tua cabeça você tem um monte de coisa, um monte de projeção. Mas eu sei também que você sabe que isso é muito etéreo, né? Sim. É muito difícil de cravar qualquer tipo de coisa para daqui a 3 anos.
né? Muito difícil. Se eu pensasse há 3 anos atrás que eu estaria aqui em Brasília, né? Hoje a gente... Fazendo um programa aqui. Um programa aqui ontem, salas lotadas, né? Quer dizer assim, a gente está absolutamente feliz. Assim. No final do dia acho que tem que ser incerto, né? Acho que mas tem que ser legal de fazer. Sim. Né? Então a gente pode ter o caminhar na incerteza, mas desde que a gente vá fazendo dessa jornada incerta, algo encantador. É o que a gente procura fazer, é o que eu acordo tentando fazer, tentando pensar ideias, né? Tirar esse sustento da imaginação, como nós falamos no começo, tentar pensar coisas novas, como é que a gente encanta, reúne as pessoas, constrói, gera impacto para a sociedade empresarial brasileira. E eu acho que isso vai criando os próximos degraus, né? A gente vai enxergando um pouco mais longe, né? Vamos subindo essa escada e vamos enxergando um pouquinho mais longe. Acho que é por aí. Show. Eu quero saber agora qual foi o maior erro que você cometeu na sua vida empreendedora que possa compartilhar com a gente. Vou só aproveitar e eu vou te dar essa colher de chá de você pensar, porque normalmente aqui é de bate-pronto, mas eu vou te dar essa colher de chá. Vou agradecer novamente aí o suporte da Miquilis Tavares Advocacia Empresarial, o escritório que vai deixar você empreender tranquilo, seguro e com leveza no seu sono. Facilite contabilidade digital também, que vai te dar de presente aí a primeira consultoria e abertura da empresa de graça, link na descrição. Qual o maior erro que você cometeu? Cara, que virou um aprendizado compartilhável? Eu acho que foram tantos, é difícil escolher um, assim, né, cara? Eu acho que a gente está sempre aprendendo. É clichê, mas é verdade, né? Diariamente, assim, a gente está sempre aprendendo. Ainda mais com tanta gente boa em volta, né, Anderson? Eu acho assim, eu acho que se for para citar um, assim, pincelar um, não ter se jogado nessa experiência antes, assim, né? Eu acho que mas não sei se dá para ser exatamente um erro, assim, né? O fato não, é que... esse teu erro está muito romântico. Tá aquele erro romântico. De pergunta de RH. Tá bom. Outro, vamos arrumar outro. Puxa, eu acho que talvez falar dos recentes, assim, né? Eu tomei decisões... Eu tive um problema de hérnia cervical. Estava nos Estados Unidos com a família, dentro do Magic Kingdom, e saí de ambulância. Então foi traumático. Puxado, assim, né? E talvez uma outra dessas histórias, assim, né? E naquele momento eu vi assim, puxa, talvez eu precise de mais ajuda mais próxima. Embora a gente tenha 150 sócios, investidores, cofundadores, no dia a dia, né? Estava muito concentrado em mim, assim. E aí a gente tomou essa decisão, nós trouxemos a Dani e o Celso, e trouxemos também outras 2 pessoas. Mas eu acho que é muito difícil hoje você separar, né, nós empreendedores, separar o crachá do sócio do executivo. Né? E com a chegada da Dani, querida, a gente consegue separar bem isso, assim, né? Hoje eu estou, por acaso, CEO da Gonil, por assim dizer. Mas eu tenho que entregar, tem que ter performance Sim. em cima disso, né? E no caso da Dani, ela veio primeiro como sócia e depois, por acaso, e isso aconteceu comigo, né? Na verdade também, né? Eu primeiro fundei, depois, em termos de performance, eu fui entregando e hoje atuo diretamente em algumas questões operacionais e tal, né? E então, todo dia a dia, provisoriamente, Sim. por assim dizer, como CEO. Assim aconteceu também com ela. Ela primeiro veio como sócia, e aí depois de ela ter um pouquinho mais de tempo, a gente criou uma outra situação para que ela pudesse dividir comigo ali no dia a dia. E eu acho que muito empolgado com isso, eu peguei e busquei replicar o modelo, né? De mim e dela e tal. E daí não deu exatamente certo. Né? Não deu exatamente certo com outras pessoas, por quê? E não é um demérito dessas pessoas e tal. Eu me deixei levar por aquilo que vinha dando certo, né? Comigo e com a Dani. E não é todo mundo que vai conseguir separar bem esses papéis de ser sócio e de ser executivo. Porque tinha hora que eu tinha que dar porrada, Sim. né? No executivo. E não poderia se levantar um escudo de, não, eu sou sócio.
Claro, com né? certeza. Então, ao mesmo tempo que em outras horas tinha que ser o chapéu de sócio que tinha que vir à tona e não poderia ser a do executivo. Né? Então, teve várias confusões nesse sentido, assim, de um lado e de outro. Então, acho que é um pouco isso, assim. Acho que esse foi um aprendizado recente. Vai ser bom. Esse valeu. Esse valeu. Tá bom. Tem mais uns aqui. Tô tomando umas pingas, caindo uns tombos aí. A gente pode ficar o dia inteiro. Conta pra gente aí, recomenda pra gente um livro e depois dá o presente pra nossa turma. Beleza. O livro eu recomendaria O Novo Poder. Né? Um livro laranja. Acho que ele está sold out em físico, mas deve ter online. E ele versa muito sobre como que os novos poderes na sociedade são hiperconectados e tal, né? Derivado desse livro, eu acabei escrevendo um outro meu chamado Era das Contradições, em que eu pego um pouco desse conceito, amarro com outras coisas e crio uma visão de que hoje a gente tem não mais 3 poderes de Montesquieu na sociedade, mas 6 poderes na sociedade, né? Então, executivo, legislativo e judiciário, já que estamos aqui na capital federal, acho que vale citar, isso Montesquieu pregava. O quarto poder, a mídia, durante muito tempo se estabeleceu também, né, como um quarto poder na sociedade, isso não é novo, mas a gente entendeu, e eu coloquei nesse livro, que há um quinto poder, que é as redes sociais, as big techs, e mais, há um sexto poder, que é o poder nosso, dos micropoderes descentralizados, das pessoas que levantam movimentos e hashtags e tal, né? Que chamam um cancelamento, chamam uma manifestação. Justamente. Né? Então, o grande problema ou desafio na nossa sociedade atual é que nós não temos mais os 3 poderes, nós temos 6 pêndulos de poderes se chocando. E por isso a gente sabe mais hoje a escalação do STF do que da seleção brasileira. É sistêmico a coisa. Enfim, então eu deixaria esse livro. Tem esse Era das Contradições, que também está à disposição no site da GoNew, www.gonew.co. Vamos deixar o link para o pessoal. É gratuito. Dos dois. E o presente, o meu livro, Governança e Nova Economia, que deu origem a essa odisseia toda. Também vamos deixar o link aí para o pessoal para que vocês possam baixar e ler. Deem um desconto, né? É um livro de 5 anos, mas acho que tem alguns livros que é interessante você ler nesse contexto, né, do que eles provocaram e do que as discussões suscitaram a partir dali. E abre a mente para você olhar o que está acontecendo aí fora com outros olhos, né? É isso aí. Tá. Show de bola, meu amigo. Queria agradecer aqui o Anderson Godz que esteve com a gente. Se você se inspirou por alguma coisa que ele contou, uma história que ele contou aqui, um aprendizado, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal, ajuda o Rainmakers a chegar mais longe aí, para outros empreendedores, para outras pessoas que queiram ouvir histórias inspiradoras como essa do Anderson. Se despeça da turma, deixe suas redes sociais aí, onde que o pessoal te encontra. Anderson Godz, né, no Instagram, Twitter, LinkedIn. Godz. Godz, é uma abreviação, na verdade, do meu nome completo, que é Godzikovski, né? Vamos ficar com Godz. Isso, Godz é bem melhor, esqueçam isso que eu falei agora, não, os meninos do marketing não recomendam. E dizer que gente boa tem que andar junto. Então, chegue mais na nossa comunidade lá. Se você quer entender um pouquinho mais sobre tomar melhores decisões na alta gestão, nos conselhos empresariais. Se você não tem conselho também, é bem-vindo, né? Porque em algum momento... Não é para ter conselho só, né? Não. Ali tem muito aprendizado. Tem muito aprendizado. Se você quer estabelecer melhores relações societárias, se você quer entender um pouquinho mais sobre as questões sociais, ambientais, para além de ideologias, né? Isso é importante. Importante. Né? A gente tem que tomar melhores decisões, não sob a ótica da esquerda nem da direita, como eu falei, né? Mas sim do alto. E aliás, você faz questão de ter lá no time de professores gente de todos os espectros, né? Espaço generoso ao contraditório. Eu acho que a gente não pode perder essa habilidade humana. Aliás, o conhecimento ele se desenvolveu através de pontos e contrapontos, né? O conhecimento humano se estabeleceu através disso. E a gente não pode perder essa capacidade, a gente não pode habitar na superficialidade. Vamos mergulhar, vamos esquecer um pouquinho fórmulas de lançamento e vamos juntos aí nessa corrente do bem. Show de bola, meu amigo. Esse foi o Rainmaker Anderson Godz. Obrigado, meu irmão. Valeu, mano. Tamo junto. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, gente.